negativas de minha família, a inferioridade de seu nascimento, minha posição e essas circunstâncias. Mas estou disposto a colocá-las de lado e pedir que dê um fim à minha agonia. Eu não compreendo. Eu amo. Ardentemente. Você já parou pra pensar como boas histórias como essas são construídas? É tudo menos por acaso. Tem um segredo por trás e esse segredo é a estrutura básica da narrativa. A gente começa conhecendo a protagonista e o mundo em que ela vive. Elizabeth Bennet é uma jovem inteligente, irônica, livre e pouco interessada nos padrões que a sociedade impõe na época em que ela vive. O mundo dela gira em torno da sua família, que tem um grande problema. As 5 filhas precisam casar bem, porque elas não vão herdar nada do pai. Nesse momento, a gente já percebe que Alice valoriza liberdade de caráter acima de status. Ela odeia a superficialidade e ela não tá disposta a se vender só pra conseguir um casamento. Chegamos na segunda parte da história, o ponto de virada 1, e é aqui que ela começa a se movimentar. Porque a Alice sai da zona de conforto dela. Ela conhece o Sr. Darcy. Ele chega cheio dos preconceitos, né? A Alice acaba criando uma imagem péssima dele. O orgulho dela cresce e o conflito começa a nascer. E esse choque é importante acontecer porque toda a história depende desse primeiro encontro desastroso. Então chegamos no ponto médio onde a história tem uma virada emocional, porque é quando o Sr. Darcy se declara pela primeira vez para Lizzie. Mas cá entre nós não é bem uma declaração comum. É mais orgulhosa, torta e cheia de críticas à família dela e ela com certeza o rejeita. Nesse momento o público precisa entender 2 pontos importantes. Primeiro, o lado do Sr. Darcy, ele começa a entender que ele precisa mudar se ele quiser ser digno do amor da Lizzie. E do outro lado, a própria Elizabeth começa a ver que talvez ela não conhece o Sr. Darcy como ela achou que conhecia. E aqui as coisas começam a mudar um pouquinho nesse ponto médio, porque é a primeira rachadura real desse preconceito entre os dois. Mas em meio a tantas reflexões e talvez possíveis mudanças, a gente tem o ponto de virada 2, que é a famosa queda antes do final. A Elizabeth descobre que a sua irmã mais nova, a Lydia, acabou fugindo com o Wickham. E isso acaba sendo um desastre para a família inteira e acaba destruindo qualquer chance de um futuro digno ali para as irmãs. Nesse momento tudo parece perdido, a Lizzie sente culpa, medo, vergonha, ela pensa que talvez tenha estragado tudo. Mas enquanto todo esse desastre acontece, o Sr. Darcy age nas sombras e começa a ajudar a família Bennet, sem pedir crédito, sem pedir nada em troca. E já pegando esse gancho, a gente vai pro melhor momento da história, o clímax. E é quando o Sr. Darcy volta, sem preconceito, sem máscara, apenas com a sinceridade. E a Lizzie percebe que ele mudou, ela mudou, e que o sentimento entre os dois é real e maduro. E essa escolha dela define a história, porque ela vê que com o Darcy ela tá construindo um amor com mudanças, com respeito e que supera todos os preconceitos e os desafios. E qual é a mudança dos personagens na história? A Lizzie percebe que encontrou um homem que a vê como ela realmente é, enquanto o Sr. Darcy percebe que encontrou uma mulher que faz ele ser um homem melhor. E é claro que se você quiser aprender a estruturar e escrever boas histórias como essa, é só me seguir.